toda empresa, uma hora ou outra, vai precisar de liderança. Vai precisar ou formar líderes ou contratar líderes. Sim. A empresa precisa, quando ela cresce, precisa de liderança. O dono não vai fazer o trabalho sozinho. A dona não vai fazer esse trabalho sozinho. Só que precisa fazer do jeito certo. Porque geralmente acontece em vários processos. Aliás, Marcelo, eu queria até que tu contasse, resumidamente, esse processo das fases da empresa. O que acontece ali quando chega na adolescência? O que geralmente o dono da empresa faz? O que acontece, né? Tem coisas que são muito efêmeras. A gente, como dono de empresa, a gente monta a empresa, é sempre uma cartilha quase que tradicional essa cartilha. A pessoa começa a empresa fazendo um trabalho técnico, né? E aí dá certo. Por que é um trabalho técnico? Basicamente, toda empresa faz um trabalho técnico. Uma padaria faz um trabalho técnico de produzir pão, café, enfim, esse tipo de coisa. Uma farmácia faz um trabalho técnico de vender um remédio, alguma coisa assim do tipo. Uma agência de marketing faz um trabalho técnico de uma agência de marketing. E assim por diante. Tudo que você pensar, toda empresa faz um trabalho que no final do dia, não importa se é serviço, se é produto, se é varejo, não importa o que é um trabalho técnico, né? Você entrega alguma coisa para alguém. E aí a pessoa começa fazendo aquilo, normalmente ela domina aquela tecnicidade, né? Ou domina aquele trabalho, ou sabe fazer aquele negócio bem feito e começa a empresa. Às vezes começa sozinho, às vezes já começa com um monte de gente, dependendo da empresa que você vai fazer. Você vai montar uma loja, já começa com 20 funcionários. Às vezes não, às vezes você começa de casa, começa sozinho e a coisa começa a acontecer. Num primeiro momento, o dono, ou os donos, ou os sócios, né? Num primeiro momento, os donos, eles cuidam de tudo, tomam todas as decisões, tudo passa por eles, e até que o negócio começa a crescer, e aí o dono da empresa começa a ficar atolado, ele não dá mais conta de equilibrar todos os pratos, alguns pratos começam a cair, e aí ele entende que ele precisa fazer duas coisas, né? Delegar ou descentralizar. O que é delegar ou descentralizar? É ter outras pessoas na empresa tomando decisões. Delegar é alguma coisa que ele está fazendo, ele tem que deixar de fazer e colocar para outra pessoa fazer. Descentralizar tem coisas que as pessoas na sua empresa vão ter que ficar tomando decisão sem falar com você. Como os donos da empresa são, via de regras, microgerenciadores. Faz tempo que eu não falo essa palavra. Faz tempo mesmo, eu tava até pensando aqui, Marcelo. Faz tempo que eu não falo essa palavra, microgerenciador, né? Então, o que é uma pessoa que ela é microcentralizador, né? Ela quer participar de todas as decisões. Se for comprar uma caixa de fósforo, ela quer participar dessa decisão. Tudo ela microgerencia. E o exemplo que você dá do e-mail, né? Me copia em todos os e-mails, é perfeito, né? Isso. Vai acontecer alguma coisa, falei com o cliente e tal, não sei o que, manda um e-mail para ele, mas me copia no e-mail. Aí você está em cópia, faz microgerenciamento. O cara que faz microgerenciamento, ele vai ficar sobrecarregado. E o pior, ele infantiliza as pessoas. Por quê? Porque ele treina as pessoas, né, para vir pedir a bênção, né? Minha filha, Aline, minha filha Manu, às vezes ela pede uns negócios para mim e eu falo, não, é claro que pode, pai. Ou filha, é claro que pode, né? Então, talvez ela esteja infantilizada de coisas que ela já tem autonomia para fazer. Às vezes é respeito, claro, mas ela chega para mim e pede. Por exemplo, às vezes ela tá comigo e ela fala, pai, posso ligar para minha mãe? Eu falei, filha, não precisa nem perguntar, lógico que pode. Sabe? Não precisa perguntar isso, liga para tua mãe, né? Então ela faz essas perguntas. Agora, isso em casa é uma coisa que a gente entende, a gente vai trabalhando essa autonomia. E na empresa? Né? Então, se o teu funcionário fica, ei, posso levantar para ir no banheiro? Ei, posso comprar café? O banheiro tá sujo, posso limpar o banheiro? Né? Tô dando exemplo simples. Não, né? Mas quando você fala infantilizar, eu acho que o fato da Manu fazer essas perguntas é justamente por isso que a gente utiliza o termo lá pro o empresário que está infantilizando o colaborador, né? Porque isso. A Manu é infantil ainda, ela tem 6, 7 anos, não sei. Então ela, 10 anos, acho, né? Ela tem 8. Ela tem 8. Pô, falei 6, 7 e 10. Tá na idade dela fazer esse tipo de pergunta. E quando a gente faz isso com o funcionário, quando a gente infantiliza o funcionário, parece que ele tem 8 anos, porque tudo que ele tá fazendo, ele tá perguntando, né? Então, eu acho que o termo infantilizar é justamente por isso. A Manu não tá errada, né? Ela tá fazendo o que tá na idade dela. Eu tô começando a dar autonomia para ela, para ela fazer isso. Mas o que acontece quando a gente traz esse contexto? A mesma história para dentro de uma empresa, né?
O dono da empresa fala, não faz isso sem falar comigo. Ó. Não liga pra tua mãe sem falar comigo. E aí, esse é um problema. Esse é um problema. Porque infantiliza o funcionário. Tudo funcionário tem que ir lá. Conversar com o dono, pedir bênção. Enfim, esse é um momento de transição que é muito difícil. Por que ele é muito difícil? Porque pode acontecer duas coisas. É você adquirir as competências para fazer isso e fazer bem feito. Ou você fazer de qualquer jeito e fazer mal feito. Normalmente, o dono da pequena e média empresa, ele não vai correr atrás dessas competências. Ele vai fazer de maneira empírica. Até porque ele nem sabe que existe alguém que ensine, ele nem sabe que existe um método. Ele vai fazer na garra, Ele vai né? fazer. Ele não tem essa consciência Isso. ainda, né? Ele vai fazer de uma maneira empírica. O que é uma maneira empírica, né? Ele vai fazer na intuição dele, vai fazendo, simplesmente vai fazendo. Não é uma metodologia que ele utilizou, não é uma coisa pragmática que ele seguiu. Simplesmente ele resolve fazer desse jeito, né? Então, quando ele resolve fazer isso, ele sai da infância e entra na adolescência. A infância é o show de um homem só, tudo tem que passar pelo dono, ele sai da infância e entra na adolescência. Quando ele entra na adolescência, ele tem que fazer o que a gente chama de gestão por delegação, né? Ou por descentralização. E aí a maioria faz gestão por abdicação. O que é gestão por abdicação? Pega a pessoa que tem mais tempo de casa e fala assim, cara, agora você é coordenador, agora você é líder, se vira. Preciso da tua ajuda aqui. Me falaram que eu tenho que delegar, então você vai cuidar disso. Me falaram que não sou eu só que tomo as decisões, então você vai ajudar a tomar decisões. Me falaram, aí, é muito bom. Me falaram, eu vi alguém na internet falando, esse tipo de coisa, né? E aí o cara pega e faz. E aí ele faz uma gestão por abdicação e a pessoa não está preparada, a empresa não está preparada. Algumas coisas começam a dar errado nesse momento. E aí a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a empresa cresce, precisa de pessoas e é assim. Se você é dono de uma empresa que tem 5 funcionários, você não precisa ter nenhum líder, você é o líder desses 5 funcionários. E não é porque você montou uma empresa que tem 5 funcionários que você é o líder dela, tá? Teoricamente você é o líder dela. Tem que ver se na prática você é o líder.